E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou jogar uma pergunta pra vocês. Você por acaso na sua vida já passou aquele momento que você sentiu que você provavelmente nunca conseguiria perdoar uma pessoa? Pois é, às vezes eu me pego pensando nisso daí e por conta de pensar nisso, eu refleti sobre a seguinte situação. Será que um dia Mariah Carey vai perdoar Jennifer Lopez, por mais que Jennifer Lopez não tenha toda a culpa no cartório, vamos dizer assim, como ela imagina que a J.Lo tem? Pois é, nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre a situação das duas e vamos também conhecer algumas declarações da nossa querida Mariah que levam a gente a acreditar que não, o perdão não virá nessa encarnação. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas inspiradas pelas nossas queridas Mariah Carey e Jennifer Lopez. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, pra gente entender de fato o que a Mariah disse aí sobre o sentimento dela em relação a isso tudo, vamos refletir um pouquinho sobre a história envolvendo as duas e os maiores momentos de insalubridade desse relacionamento que nunca existiu porque a Mariah don't know J.Lo. Bom, a verdade precisa ser dita, a culpa nunca foi da Jennifer Lopez. Na verdade, o culpado dessa situação toda e que colocou uma contra a outra foi o nosso não querido Tommy Mottola, que hoje é casado com a Thalia, mas que ele já teve um relacionamento aí com a Mariah com muito controle envolvido. No livro de memórias da nossa MC Whistle, ela revelou que, quando estava trabalhando no disco Glitter, ela conseguiu uma amostra de uma das suas músicas favoritas de 1978, que era do Yellow Magic Orchestra, a música Firecracker. Ela usaria esse sample na sua música Loverboy. Porém, Tommy Mottola, que naquela época era uma das pessoas bam dentro da Sony, foi lá e ficou sabendo que ela ia trabalhar nessa música para o filme. Sendo assim, ele vai lá e pega o sample e dá para outro artista. Como a nossa querida Mariah ainda era atrelada à Sony, meio que ela não teve o que fazer. Simplesmente ela teve que aceitar e ficar quieta, mas é óbvio que isso quase matou ela por dentro. Tommy basicamente fez isso de maldade mesmo, porque ele estava ressentido com o término. E sim, ele tentou boicotar a Mariah muito, e por muitas vezes ele conseguiu. Depois de ouvir minha nova música, usando o mesmo sample que eu usei, a Sony correu para fazer o single para uma outra artista de uma gravadora que eu não conheço. E detalhe, ela fala isso nas memórias como um That I Don't Know. Vale lembrar que isso resultou na música I'm Real da Jennifer Lopez para o segundo álbum dela, o J.Lo. O tempo se passou e muita gente não entendia quem era a pessoa aí de fato relacionada a isso. Mas óbvio que o nome da Jennifer Lopez por fim acabou sendo exposto, vamos dizer assim. E também essa treta foi muito usada para promover a carreira da J.Lo na época que o Tommy Mottola cuidava da porra toda dela. Mariah ainda completa. Depois dessa situação toda, Loverboy acabou sendo o single mais vendido de 2001 nos Estados Unidos. Ou melhor dizendo, Mariah basicamente afirmou I am the real. Só que a gente sabe que esse bafo todo começou com a afirmação da Mariah do I don't know her. Essa entrevista de fato se tornou um fenômeno e um meme somente em 2010, quase uma década depois que ela havia sido gravada. Na verdade, a Mariah estava no programa de TV alemão TEF e quando questionada sobre Beyoncé, ela não fez nada além de rasgar elogios pela nossa querida Queen Bee. Ela disse, eu amo Beyoncé, ela é fabulosa, acho ela uma ótima cantora e escritora. Daí veio a pergunta sobre Jennifer Lopez e Mimi simplesmente afirmou I don't know her. Essas shades continuaram no ano seguinte, né? Principalmente quando a Mariah é entrevistada no Larry King para promover o seu álbum Charm Bracelet, né? E o Larry pergunta para ela sobre Jennifer Lopez e aí ela basicamente dá a resposta de $1 milhão, simplesmente afirmando que o negócio da J.Lo é outro. Só que no meio dessa história toda, é bom a gente enfatizar que a Jennifer Lopez nunca falava nada. Ela
Ela só foi falar sobre isso na década seguinte, basicamente. E foi quando ela falou que isso daí tomou uma proporção ainda maior. Não tenho nenhuma rixa contra ela. O dia que li as coisas que ela disse sobre mim que não eram as melhores, fiquei absurdamente de boca aberta. Acho que é muito mais boca a boca do que de fato coisas que aconteceram no passado que eu realmente não estou ciente. Ou seja, a J.Lo tirou o corpo dela fora por conta dessa situação aí que, mais uma vez afirmando, foi muito culpa do Tony Mottola. A J.Lo é uma industry plant, gente. Ela é uma artista que foi plantada por uma gravadora num determinado lugar e ela simplesmente se tornou popular, vamos dizer assim, do dia pra noite com todo o investimento que ela recebeu no começo dos anos 2000. E essa treta envolvendo a Mariah Carey e essa forçação do Tony Mottola ajudou ela a conquistar uma fama muito mais rápida. Mais pra frente a gente vai comentar um pouco sobre artistas que são industry plant aqui no canal, que eu acho que é muito importante a gente conhecer mais sobre esse termo e entender um pouco mais sobre como a indústria funciona em relação a algumas pessoas que recebem certos investimentos astronômicos. J.Lo ainda termina essa entrevista onde ela fala sobre a rixa dizendo que Mayol é uma das músicas favoritas dela de todos os tempos. Mais tarde, a J.Lo resolveu ir promover um filme no programa da Wendy Williams. E a Wendy Williams, né, gente, é conhecida como a MC Shady dos Estados Unidos da televisão. E a Wendy Williams resolveu perguntar pra ela sobre a situação toda e ela revelou que já tinha encontrado com a Mariah algumas vezes e que essa história de I don't know her não faz muito sentido porque a Mariah parece muito mais uma pessoa esquecida. Ela disse que não foi nenhum tipo de contato que poderia fazer das duas grandes amigas, mas ela afirmou assim que um contato teve pra de fato ela saber quem Jennifer Lopez era. E a Mariah não gostou nem um pouco dessa afirmação de que ela é forgetful. A Mariah, além de falar dessa situação toda, ela disse que não conhece uma pessoa se simplesmente ela fala oi, tchau. Ela diz que para você poder conhecer a pessoa de fato, você precisa sentar, conversar, ter um tipo de relação com aquela pessoa. E ela tá certo, né, gente? É muito difícil a gente julgar um livro pela capa. E era mais ou menos isso que ela queria dizer. Só que a gente sabe que a mídia levou isso para um lugar completamente diferente, né? Mas a Mariah também tem o fundinho shady ali dela, que a gente sabe que ela tava dizendo também isso no fundo. Bom, mas a pergunta do começo do vídeo é: por que a Mariah provavelmente nunca vai perdoar a Jennifer Lopez? E é aí que entra um recorte dessa história muito importante e que envolve questões que, vamos dizer assim, transcendem simplesmente a questão de gravar ou não gravar uma música, de, enfim, sofrer todo um boicote e afins. É muito mais uma questão de saúde mental do que a gente possa imaginar. A Mariah disse que quase morreu pelo excesso do estresse que o drama desses samples forçaram ela a ter no começo da década, há quase 20 anos atrás. Ela voltou ao estúdio para reformular todo o single do álbum Glitter, o que deixou ela extremamente decepcionada e chateada com todo o projeto. Ela sabe que Tony Mottola queria atrapalhar a carreira dela. Embora ela esteja muito mais feliz com o produto final que saiu sem o sample, ela acabou depois lançando oficialmente isso. Mas como ela mesma disse, tive que mudar a música inteira e criar algo totalmente do zero para conseguir lançá-la. Algo que decepcionou ela, mas é importante a gente pensar que no final das contas ela saiu ganhando nisso daí, né? Ela afirma: tudo isso arruinou a minha vida. Eu tive que trabalhar duplamente duro. Realmente foi uma coisa horrível de acontecer. Mas sigo forte e aqui estou. A gente sabe que toda aquela situação do meltdown da Mariah no começo dos anos 2000 também, tudo isso teve muitas coisas que já vieram acontecendo com ela que foram gerando cada vez mais traumas nela e problemas de saúde mental. É claro que na época isso daí não era discutido e as pessoas não tinham essa noção. Então tudo era muito glamourizado e a Mariah acabava saindo simplesmente como louca na história toda. Só que, tipo assim, me colocando no lugar dela agora, provavelmente eu também não perdoaria. Porque por mais que a Jennifer Lopez negue toda essa situação aí de que ela afirma que nunca teve conhecimento, né? Também a gente sabe que chega em algum ponto que não dá pra sempre você ficar em silêncio, principalmente quando a bomba explode. Você testemunha aquilo, você tem a chance de se educar em relação àquilo. Também acho que ela podia ter chegado e falado com a Mariah em determinado ponto e, enfim, colocado tudo em pratos limpos. Mas nem todo mundo tem essa coragem, né? Comenta aqui sua opinião sobre essa história toda que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!